Bom, pessoal, vamos falar agora, então, sobre fraude contra credores. A fraude contra credor, ela demanda que alguns conhecimentos, ou pelo menos algumas noções, que por isso eu acabei deixando ela de lado para fazer um vídeo específico só sobre fraude contra credor. Como o próprio nome diz, significa alguma coisa que está prejudicando um credor. Então, pense o seguinte, imagine que eu devo um valor para você. E como que você vai receber este valor? Você tem que processualmente, se eu não pagar espontaneamente, você tem que processualmente me demandar. Então, essa é a primeira coisa que eu queria lembrar, pontuar, esclarecer para vocês. Você não pode, por exemplo, chegar na minha casa e dizer assim, opa, você está me devendo 40 mil reais e eu vou pegar um tapete persa que você tem na tua casa, ou vou pegar o carro que você tem. Você não pode, mas o oficial de justiça pode. Para o oficial de justiça poder, tem que ter um processo judicial com mandado, é mandado, tá? É com D esse, tá? Esse é mandado, diferente de mandato, que é contrato, é diferente. Ele tem que ter, o oficial de justiça, um mandado proferido por um juiz. Então, veja que a primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês é, se você é credor, para você receber, você tem que ter um processo judicial, se eu não pagar espontaneamente, você tem que me processar para buscar os meus bens. Então, primeiro, o processo. Segundo, como é que eu faço o pagamento das dívidas que eu possuo? Por meio do meu patrimônio. O que é o patrimônio de alguém? São os bens, os direitos e os deveres, as obrigações que essa pessoa possui. Então, veja só, se eu devo para você 40 mil reais e o único bem que você pode buscar é um carro, e quando a gente negociou esse carro existia, mas você sabia que tinha o carro, deixou lá, nunca pediu, de repente, quando você vem me processar e este carro não existe mais, como é que você vai receber? Pô, se eu não tenho mais o carro, tem algum carro no lugar? Não tem, não tem nada. Significa que eu sou insolvente, ou seja, eu tenho mais débitos do que créditos, e com isso você não recebe. Será que você pode desfazer este negócio que eu fiz para retirar o carro do meu patrimônio? Pode ser que possa. Então, veja aqui a lógica da ideia da fraude contra credores. Eu devo para você, é hipotético, tá? Então, eu tenho uma dívida para com você, 40 mil reais. Esta dívida que eu tenho, você espera receber com o patrimônio que eu possuo, você sabe que eu tenho um carro, você não tem um processo de execução ainda, tá? Porque vocês vão aprender depois que tem processo, a fraude contra execução, a fraude contra execução é outra coisa, aqui a gente está falando de fraude contra credores, então você não tem um processo de execução ainda, você ainda não está com o processo em trâmite, o processo ainda não foi proposto. E aí, você, quando vai buscar os bens, quando você propõe a ação para me cobrar, você descobre que eu não tenho mais aquele patrimônio que eu tinha. E aí você começa a buscar o que aconteceu com o meu patrimônio. E aí você percebe que aquele carro que eu tinha quando negociamos, então a gente negociou lá em março. Em março você me emprestou 40 mil reais que eu teria que te pagar agora em outubro. Quando você chega agora em outubro para me cobrar, né, eu não tenho mais o patrimônio, né? Ou melhor, você me emprestou em março, eu tinha que te pagar em maio, e agora em outubro que você fez o processo. Acho que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, eu emprestei 40 mil reais de você em março, hipoteticamente falando, em maio eu tinha que te pagar, não paguei, e agora em outubro você decidiu processar. Aí você chega e olha lá e não tem bem algum. E você faz uma pesquisa, que você consegue fazer uma pesquisa com o nome e o CPF da pessoa para saber o que ela tinha no nome dela, você percebe que eu tinha um carro que eu doei para alguém. Ora, gente, como assim? Eu estou devendo e doei um bem para uma pessoa? Você pode desfazer essa doação? Como credor, você pode. Se eu vendi, aí também pode, mas vão ter alguns requisitos, tá? Mas veja o que é a ideia da fraude contra credores. A fraude contra credores é desfazer negócios que prejudiquem credores. Então, é um negócio que não é eu e você, mas você é o credor, que é eu e um terceiro. E para justificar esse desfazimento, sem que esse terceiro simplesmente alegue que é terceiro de boa-fé, eu tenho alguns requisitos. Então, veja que a fraude contra credor não é uma coisa super simples de ser feita, mas é uma coisa que pode. Porque, às vezes, sim, alguém que é devedor simplesmente começa a ocultar os seus bens. E aí, por isso que tem essa possibilidade da fraude contra credores.
Mais uma vez eu saliento que ela é diferente da fraude à execução, porque execução é quando a execução já existe, processo. Aqui é quando existe o credor. Então, vamos lá, ver como é que funciona. Primeira coisa, fraude contra credor. O que você acha que precisa ter? Um credor. Tem que ter um credor. Tem que ter um credor antes do desfazimento do negócio. Por quê? Pelo seguinte, se você me emprestou um dinheiro lá em março, e lá em março eu não tinha como te pagar, você assumiu o risco. Se em março eu tinha patrimônio, depois eu me desfiz desse patrimônio, aí você pode falar fraude contra credor. Agora, se em março eu já não tinha patrimônio, você vendeu, você, sei lá, você emprestou o dinheiro, né? Já estava confundindo aqui as coisas, pessoal. Você emprestou um dinheiro para mim, em março eu já não tinha bens algum, em março eu já não tinha como te pagar. Aí não dá para falar em fraude contra credor, tá? Uma outra situação, você emprestou o dinheiro para mim lá em março. E aí você esperava receber a dívida por meio de um carro que eu tenho. Eu vendi o carro. Aí você chega em outubro e fala assim, poxa, Glenda, você vendeu o carro. Se eu tiver outro bem para pagar, você não pode exigir que eu te pague com aquele carro que eu tinha. Então, o desfazimento do negócio que eu fiz com o terceiro é só quando eu estiver insolvente. Então, vamos ver aqui os requisitos. Primeiro, tem que ter credor. Então, o crédito é anterior ao negócio jurídico que eu vou desfazer. O negócio jurídico, se for gratuito, e aí aqui tem que lembrar da classificação que a gente estudou, gratuito é aquele que não tem contraprestação. Então, se eu doei o carro, ou se eu fiz remissão de dívida. O que é remissão de dívida? Remissão de dívida é quando eu faço perdão. Ora. Por que a remissão de dívida pode ser aqui desfeita? É que ela pode ser uma situação fraudulenta, né? Então, vamos pensar assim, ó. Então, eu fiz o exemplo, né? Que você me emprestou dinheiro em março, em maio eu tinha que pagar, não paguei. Quando você chega em outubro, você descobre que eu doei o meu carro para uma terceira pessoa. Você pode desfazer se eu não tiver como te pagar de outro jeito. Mas vamos imaginar o seguinte, que você me emprestou um dinheiro em março, eu tinha que te pagar em maio, não te paguei. Quando você chega em outubro, você descobre que eu perdoei a dívida de um devedor meu. E aí você vai olhar e falar assim, não, mas espera aí, essa dívida, se essa pessoa que estava devendo para a Glenda pagasse para ela, isso entraria no patrimônio dela e eu, né, no caso você, credor, poderia receber aquele dinheiro. Neste caso, a minha remissão de dívida prejudica quem? Perdoar a dívida de um devedor prejudica a mim e a você. Por isso que você pode desfazer, tá? Então, veja aqui, quando eu faço uma transmissão gratuita, ou seja, algo não entra no meu patrimônio, e você recebe como credor, pelo quê? Pelo meu patrimônio, eu estou prejudicando você. Eu doei ou eu remi uma dívida. Então, todos os negócios que são de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, ou seja, eu simplesmente me desfaço de algo, eu simplesmente tenho aqui um prejuízo patrimonial, porque eu não tenho um retorno, e isso prejudica o devedor, que já é insolvente ou fica insolvente em razão disso, independentemente se ele sabe ou não. Eu não posso dizer, ai, mas eu não sabia que tinha ficado insolvente. Independente. A partir do momento que algo ia entrar no meu patrimônio, porque, poxa, eu não tenho mais o carro, eu doei, não veio nada em troca, eu perdoei uma dívida que alguém ia me pagar, não recebi aquele valor, e agora eu fiquei insolvente, ou seja, eu não tenho como pagar as minhas dívidas, o meu credor pode anular esses negócios. Ele pode anular a remissão de dívida para dizer, ó, fulano, você era devedor da Glenda, como você não pagou para ela não pagou para mim. Não tem mais esse perdão. Ou, ó, você recebeu um bem que era da Glenda, ela doou para você. Desfaz esse negócio, porque a hora que esse negócio voltar para o patrimônio dela, eu vou pegar como credor. E aí, o que é de interessante no artigo 158 é que ele chama aqui credor quirografário. E eu acho essa palavra, assim, né, eu sempre brinco com os alunos, o que é quirografário? Porque é uma palavra diferente, é uma palavra que a gente não está acostumado no dia a dia, né? Quirografário é o credor comum, que ele não tem nem preferência nem privilégio. Viu como é fácil? Pessoal, o que é isso? É que quando você vai pagar suas dívidas, e principalmente quando tem um problema, às vezes você não tem patrimônio suficiente para pagar todas as suas dívidas, você vai ter lá
preferências e privilégios. Por exemplo, né, a gente tem o artigo 965 do Código Civil, que é um artigo que eu normalmente falo em sala, porque é um artigo que traz a necessidade de pagar o enterro de uma pessoa física por primeiro, que está falando de uma ordem legal. Então, a gente tem ordem de dívidas que são pagas, ordem de dívidas que têm que ser pagas. Aquele credor que não tem nem preferência e nem privilégio, não tem nem preferência legal, nem privilégio legal ou privilégio pactuado, ele é considerado como quirografário, ou seja, a hora né, destruir aqui todo o meu patrimônio, que tiver aqui a diminuição patrimonial para pagar todos os meus credores, ele vai ser o último. Por isso que ele tem que ter recursos e meios judiciais para poder procurar o meu patrimônio. Por isso que ele pode desfazer os negócios jurídicos gratuitos que eu tenha feito, tá? Então, veja o que aconteceu aqui. O meu credor existia, eu fiz um negócio jurídico gratuito que o prejudicou, ele vem e desfaz aquele negócio jurídico, ele pede a anulabilidade desse negócio jurídico. A anulabilidade não é grave, a anulabilidade tem prazo. 4 anos, passou 4 anos, ele não pediu, perdeu. Até porque, gente, tem um brocardo latino, né, que o direito não socorre aquele que dorme. Faz 4 anos que eu estou devendo a pessoa e ela não procurou isso, agora já era, né? Não são só os contratos gratuitos que serão desfeitos, podem ser também anuláveis os contratos onerosos, desde que a pessoa que pactuou comigo soubesse ou deveria saber da minha insolvência. Então, vamos lá. Acho que a questão da gratuidade, da remissão, é fácil, porque, assim, se você recebe um bem gratuitamente e depois esse bem é desfeito, você tem que devolver, você acaba não tendo prejuízo, né? Porque você não pagou para aquele bem. Agora, se você comprou e depois você perde, aqui eu preciso ter um pouco de cautela, porque senão as pessoas não vão comprar mais nada, né? Porque sempre que você compra alguma coisa de alguém, você corre o risco de perder. Como é que acontece? Bom, aqui há que se ter o seguinte pensamento. Quando você negocia com alguém, você compra um carro, você compra um imóvel, você tem que ter certas cautelas. Você tem que verificar se essa pessoa tem dívidas, se essa pessoa tem processos em nome dela, você vai pedir certidões em nome dela, então você vai, por exemplo, no cartório de protesto, ver se ela tem protestos, você vai verificar se tem ações já propostas contra ela, né, em face dela. Esse tipo de situação, ela é muito importante, essa situação, essa verificação, para que você tenha aqui a segurança de que você está comprando um bem de alguém que não está devendo para outras pessoas, e que nenhum credor dele vai vir e vai falar assim, opa, você comprou um bem da Glenda? Pois é, mas você não deveria, porque a Glenda está insolvente e o bem que você comprou era para pagar a dívida minha, tá? Então, quando você compra um bem, principalmente um bem de alto valor, que vai ter um impacto na sua vida, a hora que esse pagamento, eventualmente, você perde o bem e perde o valor que você pagou, né? E, para isso, você tem que ter certas cautelas. Por quê? Porque se a insolvência for notória, ou seja, eu tinha lá um monte de protestos, eu tinha lá um monte de ações contra mim, todo mundo da cidade sabia que eu era devedora, todo mundo tinha conhecimento que eu devia, e ainda assim você pagou um dinheiro para mim, você assumiu um risco, você pode perder esse dinheiro. Entenderam? Então, assim, a fraude contra credor, ela pode atingir também contratos onerosos, quando quem contratou onerosamente com o devedor não tomou as cautelas necessárias. E aqui é o que a gente vê, o artigo 159, ele diz, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecido do outro contratante, se é alguém da família, se é alguém muito próximo, que poderia saber, aqui esse contratante pode perder o bem que ele comprou e o dinheiro. Ele não fica aqui com o respaldo de ser terceiro de boa-fé. Ele pode perder o bem e o dinheiro. E aí ele vai cobrar isso de quem? De mim. Gente, vamos pela lógica, né? Se eu já estou devendo antes e agora eu vou dever para ele, será que ele vai receber? Será que ele ganha se eu já estou insolvente? Enfim, aqui então, quando você compra alguma coisa, por que você tem que buscar certidões? Porque você tem que averiguar de quem você está comprando. Porque você pode perder este bem. Se você vai comprar o bem, né? Então você tem lá, você gostou de um imóvel que eu possuo, mas você gostou muito do imóvel, você quer comprar. E aí você descobre que eu tenho várias dívidas. Mas ainda assim você quer comprar, sabe o que você pode fazer? Você pode fazer aqui um depósito em juízo, é o que o artigo 160 traz. Você compra o bem e fala assim, gente, eu estou comprando
E vocês que são credores da Glenda devedora, vocês venham buscar esse dinheiro aqui. Só que não venham depois buscar o bem. Então, você faz um depósito, você faz uma garantia, você faz aqui o que a gente chama de consignação em pagamento, que é um tipo de uma ação, um procedimento específico, e acaba citando todos os credores, faz uma citação até por edital para tornar público, né? A gente no direito faz citação por edital, como se todo mundo lesse edital em jornais, né? A maioria das pessoas não lê. Acho que tem pessoas até que talvez nunca ouviram falar dessa citação por edital, mas a gente tem esse procedimento, é o procedimento que a gente faz, tá? É um edital em Diário da Justiça para dizer: vocês que são credores da Glenda, saibam que eu comprei um dos imóveis dela e paguei X mil reais. E o dinheiro eu não paguei para ela, porque como eu sei que vocês são credores, eu depositei em juízo. Você deposita e sai, né? Você deposita e diz: olha, é o valor de mercado, então não tem fraude. Eu sei que tem credores, então eu pago aqui. E aí você não tem o risco de perder o dinheiro pago e o bem, porque se for desfeito esse negócio, o bem vai ser utilizado para pagar o meu credor, tá? Então, essa é a ideia da fraude contra credores. Fui falando bem devagar, pessoal, porque eu acho que a fraude contra credores, para mim, é muito clara, porque eu já vi isso, já convivi, mas eu sei que, às vezes, dependendo do dia a dia que você tem, dependendo do convívio com certas coisas um pouco inadequadas, fica difícil compreender que ela exista, mas ela existe, é grave e pode anular o negócio jurídico. Transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, presume-se que foi feita de má fé, por isso que se anula. Eu não vou nem verificar quem recebeu quem recebeu o bem ou quem recebeu o perdão dessa dívida, se estava de boa fé ou não. Ele não teve prejuízo, então agora paga para o credor da Glenda ou devolve o bem para o credor da Glenda receber. Quando se fala em contrato oneroso, aí teve pagamento. Então, aqui eu vou ter que ver, será que essa pessoa sabia ou deveria saber da insolvência da Glenda? Será que essa pessoa sabia ou deveria saber da insolvência do devedor? Porque se ela sabia, ela não tomou as precauções necessárias. E aí ela não é terceiro de boa-fé, pode perder o dinheiro e o bem, tá bom? Bom, a gente vai ter a aula para discutir um pouquinho mais isso e para discutir alguns detalhes, e daí vocês trazerem até as dúvidas que vocês possam ter, tá? Então, aqui a gente fecha os defeitos do negócio jurídico de erro, dolo, ocupação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Até, pessoal!